Agora vamos falar sobre a próxima pauta que eu separei aqui, que é a questão do novo filme da Pixar, né? O nosso querido Inside Out 2, que é um filme que me impressionou muito a resultado de bilheteria dele. Ele, para vocês terem ideia, o Divertidamente 2, ele arrecadou na primeira semana mais do que Barbie. E Barbie foi uma febre inacreditável, né? Eu nunca que eu imaginava que a Disney ia dar essa volta por cima, porque Elementos, ele custou se pagar, né? O Wish, ele, se eu não me engano, deu prejuízo, né? Eu não sei se ele acabou se pagando, porque a Disney está com um método de lucrar em grande escala, não, numa janela maior. Não é igual o cinema tradicionalmente sempre foi, que é você esperar que na primeira semana e na data de lançamento você lucra tudo que você tem que lucrar, porque depois a tendência é diminuir. A Disney está utilizando um método que foi assim que ela lucrou com Elementos, que é um faturamento reto durante alguns meses. Então, ele manteve o filme nos cinemas mais tempo do que deveria, normalmente fica os filmes, e divulgou muito o marketing em cima depois do lançamento do filme. Ele fez isso com o Lightyear também. E é interessante. Eu assisti Divertidamente 2, eu vou falar agora sobre isso. Por quê? A Disney estava passando esses problemas de conseguir pagar o próprio filme. Ele revive uma franquia, fez um certo sucesso sim, mas não é carro-chefe. Era fácil imaginar que, por exemplo, Mufasa, eu tenho certeza que vai lucrar, mas era fácil a gente prever que talvez iria ser mais um flop aí da Disney, que ia ter que se distorcer para conseguir pagar as contas. Mas é impressionante como deu certo o lançamento de Divertidamente 2, a ponto de eu ir no cinema e o cinema estar destruído por causa da quantidade de criança que apareceu no cinema, que derrubando tudo, faltou criança pendurada no teto. E é doido, porque o Divertidamente 2, ele é um filme, que, se você observar, ele é um filme que serve até para bebê, de criança de 1 ano, 2 anos de idade, por causa das luzes, por causa das bolinhas, os barulhos. Ele é um filme muito bem pensado nessa questão de idade, porque conecta com psicólogos, que eu acho um pouquinho forçado, mas os psicólogos adoram falar fazer vídeo falando sobre o brainstorming, as referências, enfim. Mas pensa, você vai para um lado profissional, você vai para um lado adulto, e ao mesmo tempo agrada criancinhas de 2 anos de idade. Mas eu, sinceramente, eu não gostei muito do Divertidamente 2. Não gostei muito, não. Achei um filme morno. Achei um filme que ele me cansou, sabe? Ele é um filme que... Sabe quando você entra numa sessão e ele não... Você não tem altos e baixos no seu nível de emoção, você só fica estagnado numa sensação que normalmente é tipo, legal, boa ideia. Mas nada que sai disso. Diferente de qualquer outro filme da Pixar, né, na época de ouro dela, que você sai do filme chorando, você racha o bico, depois você morre de chorar. O Coco foi assim, o Toy Story 3 foi assim, né? Hoje em dia tá difícil de assinar plataforma de streaming, só mais do mesmo. Será que o futuro do cinema vai ser desse? Então, eu ia falar inclusive disso, boa entrada. Existe um problema muito grande, as produtoras estão entrando num buraco, que é o quê? Todo mundo precisa ter uma plataforma de streaming. Então, é obrigatório hoje, você é uma produtora, você precisa ou se associar com alguma, né, enfim, ou você criar a sua, que foi o caso da Disney, né, e a Globo, enfim. Mas aí qual que é o problema? Se você assina Disney, você não tende a querer esperar o filme sair do cinema para você assistir no streaming, porque há pouco tempo atrás o filme lançava, no mesmo tempo que lançava no cinema, lançava no streaming. Aí qual sentido faz você já pagar uma mensalidade de 40, 50 conto e ainda ir gastar 100, 150 reais no cinema? Porque é isso, você tem filho e vai levar cada ingresso é 40, mas a pipoca que é mais 40, é uma loucura. Então, ficou esse vórtice aí, que a gente divulga esse filme e foca no streaming, ou a gente, para trazer assinantes para o streaming, ou a gente lucra com bilheteria de cinema. E aí o que criou-se, depois de Barbie, foi isso, né? Criar um evento de assistir o filme no cinema. É como se assim, você pode assistir o filme em casa, mas a graça é que não é mais só ver o filme, agora a graça é também
você ir lá e interagir com pessoas semelhantes, que estão vestidas iguais, que estão tirando foto na frente dessa coisa. Então, um dos grandes investimentos do filme hoje em dia é material de interação na porta dos cinemas, né? Sempre teve um cartaz, alguma coisa, mas agora é interação. Você entra dentro da caixa da boneca, você tira foto lá dentro, você pode, já tem lugares que você pode botar roupa, bota uma cabeça, enfim, e personagens animados, né, pessoas. E isso é uma coisa que é um esforço muito grande que as produtoras estão fazendo para conseguir ter lucro com o cinema, né? Sem falar nos donos de cinema, que uma hora dessa já deve estar desesperado. Eu vou em cinema, fico meia hora antes do filme começar só vendo o cinema fazendo propaganda dele mesmo, né? Você vê o nível. Né? Assim, ó, compre não sei o que e ganhe não sei o que, venha com não sei o que e ganhe e tal. Toda terça é promoção para tudo que é lado. No final das contas, você está pagando mais caro do que nunca. E lá está parecendo que o filme é de graça aí no cinema, né? Compra uma pipoca e ganha 5 ingressos para vir com a sua família. Mas não, concorra, enfim. Mas o cinema tá passando por uma mudança aí. Mas o que eu achei desse filme? Vamos lá. Divertidamente 1, ele tem aquela coisa de ser original, de ser genial, né? Eu gosto muito da virada no final, da reviravolta, né, do Divertidamente, que é você... Ele não é um filme... então, vamos lá. Ele não é um filme revolucionário, porque você pega até filme do Woody Allen, que a ideia era os bichinhos dentro da cabeça, que são humanos, que inclusive o Woody Allen é um desses, mas ele está num lugar um tanto constrangedor, que faz parte do sistema libidinoso da pessoa, que é a mesma ideia, é você ter um mundo interno dentro da cabeça de um protagonista. Esse filme é tudo que você quer saber sobre sexo, mas tem vergonha de perguntar. Tem filme com Ed Murphy que faz a mesma ideia, né, que é coisas dentro da cabeça, mas lá no caso é um alienígena, mas é o mesmo conceito. Então, no final das contas, não é uma ideia tão original. Tem algumas vezes que isso já aconteceu no cinema. O que traz originalidade é a reviravolta. Você estabelece que a tristeza é como se fosse o problema do filme. A tristeza é o vilão do filme. A tristeza é o protagonista, se você for pensar. Por quê? Porque não existe uma materialização de um problema, de uma pessoa que é o vilão do filme, mas o que está gerando o problema no trajeto do protagonista é a tristeza. E a tristeza, então, se caracteriza como antagonista do filme, porque antagonista é isso, né? É a pessoa que atrapalha, ou a coisa que atrapalha a jornada do protagonista. Só que ela se comporta como um coitado, então você não consegue observar ela como um vilão, propriamente dito. E tudo que ela se interage, tudo que ela interage, ou seja, as bolinhas de memórias que ela pega, tudo, aquilo se transforma numa cor azul, e isso a gente entende que é um problema. Então não pode deixar a tristeza, a maldita da tristeza, encostar nessas bolinhas. É isso. E o que acontece? No final, a grande reviravolta é que você precisa ter a tristeza de vez em quando. Então ela vira quase que a resposta no final. Ela que resolve o problema. Isso eu acho genial. Tudo bem que o filme todo ele tem uma estrutura muito convencional, assim. É uma coisa assim, ó, uma pessoa que saiu de um ponto A tem que ir para o ponto B, senão há tempo, porque senão vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. É isso. Mas, em geral, é um filme bem feito, é um filme perfeito, apesar que a gente tem que desligar algumas coisas, né? Como é que ela sabia que ia pegar aqueles meninos lá, empilhar e ia dar o tamanho certinho para ele cair? Ela cair em cima de um trampolim para voar na janela, pegar a tristeza no ar. Quer dizer, em qualquer outro filme a gente ia ver como uma forçação de roteiro. Mas por ser uma animação, a gente eleva. A gente, tá bom, resolveu. O filme vai criando empecilho, na hora que chega no final tem que resolver, faz o que? Ela pulou, caiu, foi uma coincidência, chegou. Eu sinto isso no Divertidamente 1. No 2, ele é muito parecido com o 1. O problema é esse. Ela sai de um lugar, ela cai em um lugar indesejado, agora ela tem que voltar para a sala de controle. É a mesma coisa. E aí, nesse caminho, se coloca coisas novas, tipo, a chuva, que é literalmente uma chuva de ideias, que é o brainstorm, né, que é a coisa, a psicologia explica. E tem uma série de outras coisas, né? Você tem a vala da coisa, você tem o fluxo de memória, o fluxo de imaginação, os balões, que são pensamentos, que é como se fossem os pensamentos que a gente, por causa dos quadrinhos, né, de ser balões, materializado em forma de balão. Então, o filme é criativo no seu desenvolvimento.
e não desenvolvimento, mas no joguinho, né? Tipo, é como se fosse um jogo. Ah, e a pessoa tem que sair do ponto A ao ponto B, essa aqui é a primeira fase, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Você consegue visualizar como um jogo. E não sai muito disso, porque no final acontece a mesma coisa do primeiro. Você tem uma solução rápida, quase de qualquer jeito, né? Aí caí, cheguei, oh, cheguei, que coisa. Enfim, cheguei na hora certa, olha que coisa. E eu não achei um filme tão ousado quanto a Pixar normalmente é. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ia ser bem interessante se eles tivessem coragem de transformar aquele clímax em algo realmente impactante. E no final, não, tudo bem, é isso mesmo, vamos resolver, e é só acalmar, respira, que, enfim, é frágil o final para mim. E tem aquilo, é um filme morno, eu não senti um desenvolvimento dinâmico, sabe? A única vez que eu ri no filme, pra vocês terem ideia, foi na cena do personagem do jogo lá, que estava escondido dentro do subconsciente dela, que ela era apaixonada por aquele personagem, e ele é engraçado. Ele me lembrou muito o Buzz no Toy Story 3, né, que perde a memória e vira português, não, Espanha, ele vira um Buzz espanhol, acho um barato. É isso, o que eu acho de Divertidamente 2. Provavelmente eles viram um corte também, viu, no YouTube. Eu vou entrar nessa, gente, é assim que tem que fazer, senão o YouTube, se você não alimentar o canal com frequência, ele flopa. E ele anda flopando porque eu tô desleixando muito.